Essa é a história de Jonas, um jovem de 28 anos, mas que carregava no rosto um cansaço que parecia mais antigo do que ele. Jonas havia perdido tudo: sua casa, sua família, sua dignidade e até a fé que o sustentava. Andava pelas estradas quase sem rumo, apenas ia como se fosse guiado por algo que não entendia, e à noite dormia debaixo de alguma ponte que encontrava. Até que um dia, em meio à sua miséria, viu uma senhora idosa tropeçar e cair na estrada e, sem hesitar, correu para ajudá-la. Jonas jamais poderia imaginar que aquele gesto simples de bondade seria o começo do milagre que mudaria sua vida para sempre. Na noite anterior, a chuva caiu forte. Jonas se encolheu debaixo do arco de uma ponte, abraçado com sua mochila velha, que carregava seus poucos pertences. A água batia no chão e espalhava a lama, e cada respingo parecia repetir a mesma pergunta que ele carregava há meses. Jonas olhou para o céu escuro e disse em sussurro: "Por quê, meu Deus?" As palavras saíram fracas, como se já tivessem sido ditas muitas vezes. E a resposta, a mesma de sempre: silêncio. Jonas sentia que havia sido rejeitado por Deus. Aliás, se sentia rejeitado por todos, pois por cada povoado que passou, ninguém lhe deu emprego. Na manhã seguinte, a chuva foi embora. O céu clareou, mas sua alma estava como sua barriga, vazia. Jonas caminhou até a cidadezinha próxima. Ele tinha aprendido que fome dá um tipo de humildade que não se explica. Não é humilhação, é o corpo lembrando o que precisa. Bateu na primeira porta. "Bom dia, estou com fome, poderia me dar algo para comer?" Uma mulher abriu só uma fresta, o suficiente para olhar, não o suficiente para enxergar. "Não, moço, agora não tenho", respondeu e fechou. Na segunda casa, nem abriram. Fingiram que não ouviram. Na terceira, recebeu um saco com a metade de um pão duro, que provavelmente ninguém comeria. Jonas comeu e seguiu. Passou a manhã tentando conseguir algum trabalho. "Carrego peso, limpo, ajudo no que for preciso", dizia ele. Não conseguiu nada. No mercado tentou de novo. "Posso descarregar umas caixas por umas moedas." Um comerciante riu. "Você acha que eu vou dar trabalho para alguém que nem é daqui? Vai pedir na igreja, lá dão esmola." A frase ficou ecoando, não como conselho, mas como desprezo, e a pergunta de sempre voltou à sua cabeça: "Por quê?" Meu Deus! Mas dessa vez veio junto com uma lembrança quase perdida, uma frase que sua mãe costumava dizer antes de morrer: "Quando Deus se cala, meu filho, é porque está trabalhando em silêncio." Jonas foi até a igreja, mas não entrou. Sentou no banco da praça que ficava na frente e ficou olhando como se esperasse um convite para entrar. Era uma mistura de fé e exaustão que só quem caiu tantas vezes conhece. Ficou ali por quase 1 hora, mas não entrou. Apenas dali mesmo onde estava murmurou: "Deus, eu não peço riqueza, eu só peço um lugar para ser útil." Ficou mais alguns segundos. Levantou e saiu, sem olhar para trás, porque não sentiu nada. Nenhuma paz, nenhum arrepio, nenhuma resposta. Só a mesma ausência. No caminho de volta, já perto da estrada de barro, ele viu uma senhora idosa com sacolas pesadas tropeçar e cair. Ela tentou se levantar, mas as pernas falharam. Jonas, sem hesitar, correu até ela. "A senhora está bem? Deixa eu ajudar." Ele a levantou e disse: "Eu levo a senhora até em casa." A senhora, Dona Isabel, recusou, desconfiada como toda gente que envelheceu, aprendendo a ter medo. Mas ao tentar andar novamente, percebeu que não conseguiria sozinha, e então aceitou ajuda. Ela segurou o braço de Jonas enquanto ele carregava as sacolas. O caminho foi curto, mas o suficiente para que aquela senhora notasse algo nele, uma generosidade que não pedia nada em troca. "Obrigada, meu filho. Eu não sei como te agradecer." Jonas sorriu de leve.
Não precisa, ele disse com a cabeça baixa. Se lembrar, faz uma oração por mim. Ela olhou para ele com uma ternura que não parecia pena. Eu faço. Jonas saiu dali sem ganhar nada, nem comida, nem dinheiro, nem promessa. Mas no caminho de volta, algo estava diferente. Não era esperança, não era fé recuperada, era só menos vazio. Naquela noite, a chuva voltou a cair. E em meio à sua solidão e miséria, em vez de perguntar o porquê, Jonas olhou para o céu e disse: se o Senhor está me provando, me dê forças para aguentar. Ao amanhecer, o céu limpou novamente. Jonas acordou cedo e voltou à cidade. Não por confiança, mas por necessidade. Bateu em portas de novo. Ouviu não de novo. Foi ignorado de novo. Depois de tanto insistir, já cansado demais para qualquer coisa, decidiu passar pela rua que morava aquela senhora. Não era interesse, era uma espécie de retorno natural, como quem volta ao único lugar onde se sentiu humano. Jonas viu ela no quintal, tentando levantar um vaso de planta caído. Entrou sem ser chamado, quase por instinto. Deixa comigo, senhora, não faça esforço, disse ele. Ela olhou surpresa. Você voltou. Eu passei e vi. Só isso, disse ele, com medo de ser rejeitado. Lá dentro, a casa cheirava a solidão. Na mesa havia um prato com sopa fria, um terço gasto e uma vela pela metade. Jonas percebeu detalhes que a pressa do mundo costuma ignorar. A senhora mora sozinha? Ele perguntou. Faz anos, meu filho foi embora e nunca mais voltou. Jonas baixou o olhar. Conhecia esse tipo de ausência, a que fica mais pesada com o tempo. Mas hoje, a senhora tem companhia. Ele passou o resto do dia ali sem planejar. Varreu o quintal, consertou uma goteira simples no telhado, arrumou o banco de madeira da varanda. Dona Isabel observava em silêncio, como se não entendesse por que alguém faria aquilo sem pedir nada. No fim da tarde, ela colocou um prato de sopa quente na mesa e um pedaço de pão. Come, meu filho. Ele comeu devagar, como quem tem medo de que aquilo acabe. Enquanto comiam, conversaram sobre a vida. Ela perguntou pouco, como quem respeita feridas. Perguntou seu nome, perguntou de onde ele era. Jonas contou que perdeu tudo e que estava buscando um novo começo. Ele não contou tudo. Não disse que dormia debaixo da ponte. Não disse que tinha passado 2 dias sem comer antes de conhecê-la. Só disse uma parte, não por orgulho, mas por vergonha. Jonas disse também que achava que Deus havia se esquecido dele, que não o via e nem o escutava. Dona Isabel sorriu com tristeza. Ela olhou para Jonas e disse: filho, quando Deus fica em silêncio, é porque já está trabalhando na bênção. Jonas não respondeu, apenas ouviu. Quando Jonas estava indo embora, Dona Isabel lhe deu um saco com pão. Leva e volta amanhã se quiser. O jardim está precisando de mãos jovens. Jonas segurou o saco como quem segura um pequeno milagre e saiu com o peito menos pesado. Naquela noite, debaixo da ponte, ele comeu o pão devagar e sentiu uma coisa que não lembrava: gratidão. Não pela vida toda, não pelo passado, mas por aquele dia. Com o tempo, Jonas começou a ir à casa de Dona Isabel todas as tardes. No começo, era por gratidão, depois, por costume, e sem perceber estava indo por carinho. Eu sabia que você ia voltar, ela dizia. Eu não podia deixar o jardim morrer. Ele respondia, com um meio sorriso no rosto. O jardim, que era só terra e folhas secas, começou a mudar. Jonas limpava, podava, plantava, e cada flor que nascia parecia uma resposta silenciosa para uma pergunta antiga. Às vezes, Isabel lia em voz baixa trechos de um livro de orações. Jonas fingia que não escutava, mas escutava. Houve uma tarde em que os dois ficaram horas sem falar. Era só o vento, o canto dos pássaros e a companhia um do outro. Uma tarde ele a encontrou na varanda com os olhos fechados.
rezando. Esperou. Quando ela abriu os olhos, ele perguntou: "A senhora reza por quê?" "Por você." Jonas engoliu seco. Não esperava aquela resposta. "Por mim?" "Sim", disse Isabel, com uma firmeza suave. "Porque você me lembrou que ainda existe bondade no mundo. E porque, sem saber, você foi resposta da minha oração." Jonas ficou sem ar, como se alguém tivesse tirado o chão e colocado outro. Pela primeira vez, ele não se sentiu um erro. No dia seguinte, antes de ir à casa de Isabel, ele fez algo que não fazia desde menino. Ajoelhou-se na terra úmida debaixo da ponte e falou baixo: "Senhor, se o Senhor me trouxe até aqui por um propósito, não me deixe falhar." Uma semana depois, Jonas adoeceu. Febre, corpo pesado, sem forças. Não conseguiu ir até a casa de Dona Isabel. Ela então se encheu de preocupação. Olhava o relógio, ia até o portão, olhava da estrada, olhava o tempo, nada. Quando a noite caiu, ela sentiu um nó no peito. Pegou o chale e a bengala e saiu devagar, perguntando aos vizinhos: "Vocês viram o Jonas?" Muitos não sabiam quem era. Alguns disseram: "Aquele rapaz magro." Uma mulher apontou para a estrada: "Sempre cruzo com ele perto da ponte." Isabel seguiu com o coração acelerado. Ela andou por toda a estrada até que viu uma silhueta encolhida debaixo do arco da ponte. Uma mochila velha como travesseiro e o corpo tremendo, mesmo dormindo. Ela levou a mão ao peito. "Meu Deus!" Aproximou-se e o chamou baixinho: "Jonas, filho." Ele acordou assustado e ficou mais ainda quando viu que era Dona Isabel. "O que a senhora faz aqui?" Ela não respondeu de imediato. Olhou o chão molhado, o vento entrando por todos os lados, a manta fina que mal cobria o corpo. "Você mora aqui?" perguntou. A pergunta foi suave, mas doeu como verdade. Jonas baixou a cabeça. "Só por um tempo." "Por um tempo?" Ela repetiu. "Você tem me ajudado todos esses dias e nunca falou nada. Por quê?" Jonas tentou se justificar. "Porque não era importante. E porque a senhora já tem problema suficiente. E porque não queria que sentisse pena." Dona Isabel ajoelhou-se com esforço e segurou as mãos dele. "Não é pena," ela disse. "É dor de mãe. Porque enquanto eu pedia companhia, Deus me mandou alguém que precisava mais do que eu. Vamos, você não fica mais uma noite aqui." Jonas negou com a cabeça e depois disse: "Não posso aceitar isso, Dona Isabel." "Pode sim," ela interrompeu sem levantar a voz. "Porque a bênção que não se recebe também se perde." "Tá bem," Jonas disse, "mas só essa noite." Caminharam devagar até a casa. Dona Isabel o colocou perto do fogo, serviu sopa quente e lhe deu uma manta limpa. Jonas comeu em silêncio. Quando terminou, Dona Isabel falou baixo: "Deus não erra, filho. Às vezes junta dois que menos têm para que descubram o muito que ainda podem dar." Naquela noite, Jonas dormiu sob um teto pela primeira vez em meses. No dia seguinte, Jonas acordou com o cheiro do café e de bolo recém-tirado do forno. "Desculpe, não queria ter dormido tanto." "Descanse tudo o que precisar," respondeu Dona Isabel com um sorriso acolhedor que fazia Jonas, pela primeira vez em anos, se sentir parte de um lugar. Nos primeiros dias, Jonas sentia uma mistura de vergonha e gratidão. Ele ajudou com a casa, cuidou do jardim, limpou as janelas, arrumou a porta de um armário que rangia há anos. Não porque Dona Isabel pedisse, mas porque sentia bem em fazer. Se sentia útil. Dona Isabel continuava rezando todos os dias, mas agora rezava para agradecer por Jonas ter aparecido na sua vida. Com o tempo, a casa foi ganhando vida de novo, com rotinas que pareciam pequenos milagres. As pessoas também perceberam que algo havia mudado. Um dia, quando Jonas acompanhava Dona Isabel ao mercado, caminhando devagar, rindo, compartilhando histórias,
As pessoas comentavam: parecem mãe e filho. Os meses passaram, e embora as feridas do passado não tivessem desaparecido, os questionamentos a Deus foram substituídos por orações leves, cheias de gratidão. Até que, com o tempo, a saúde de Dona Isabel começou a ficar frágil. No início foi uma tosse leve, depois um cansaço e dificuldade para respirar. Jonas percebeu antes dela admitir. "A senhora precisa ver um médico", disse ele com tom preocupado. Ela sorriu como sempre, aquele sorriso que parecia aceitar o mundo sem brigar. "Não é nada, meu filho." Uma noite, a tosse não deixou Dona Isabel dormir. Jonas correu até o quarto e a encontrou sentada na cama, respirando com dificuldade. "Eu vou chamar ajuda", disse ele. Ela segurou a mão dele. "Não, fique aqui, não quero ficar sozinha." Ela continuou com uma voz fraca. "Sabe por que Deus te trouxe aqui?" Jonas lembrou da pergunta que fazia a Deus todas as noites debaixo daquela ponte. "Para que você lembrasse que pode ser amado", ela mesmo respondeu. Essas palavras o quebraram por dentro. "Obrigado por cuidar de mim quando não tinha ninguém. A senhora vai melhorar. Todos melhoramos, meu filho, uns aqui e outros no céu." Naquela madrugada, Jonas não dormiu. Rezou sem palavras, só ficou ali ao lado dela. Ao amanhecer, Dona Isabel abriu os olhos com esforço e com a voz fraca disse: "Me promete uma coisa, meu filho, que você vai continuar ajudando aos outros como me ajudou, que não vai deixar a tristeza apagar o que Deus acendeu." Jonas segurou a mão dela e em lágrimas disse: "Eu prometo." Ela deu um leve sorriso e depois fechou os olhos. No dia seguinte, depois do enterro, Jonas, desolado, sentiu no coração que deveria passar na casa antes de seguir seu caminho. Era como se ele quisesse dar mais uma olhada, só para reforçar na memória o lugar onde havia sido mais feliz. A casa parecia a mesma, cheiro de bolo e o terço sobre a mesa, exceto por uma coisa: agora não tinha mais propósito. Depois de alguns minutos lá, olhando cada detalhe e lembrando de todos os momentos, Jonas notou um envelope dobrado debaixo da toalha de mesa. Estava selado e com seu nome escrito com letras trêmulas. Ele pegou o envelope, se sentou, respirou fundo e abriu. Era uma carta que dizia: "Meu filho, se você está lendo isso, é porque já cumpri meu caminho. Obrigada por chegar quando eu mais precisava. Eu pedi a Deus para não morrer sozinha e Ele me mandou você. Eu achei que você era minha resposta, mas com o tempo entendi que eu também era a sua. Deixo esta casa para você, não como prêmio, mas como missão, para que ninguém que cruze o seu caminho volte a se sentir sozinho, para que você receba, alimente e cuide dos que precisarem. E quando não encontrar respostas, lembre-se, quando Deus fica em silêncio, é porque já está trabalhando na bênção." Jonas apertou a carta contra o peito, como se estivesse abraçando mais uma vez aquela senhora simples que mudou sua vida para sempre. O tempo passou, mas não houve um dia em que Jonas não se lembrasse de Dona Isabel, que não falasse com ela em seus pensamentos. Numa tarde chuvosa, um menino apareceu no portão ensopado, tremendo como ele, há um tempo atrás. "Por favor, me ajude, minha mãe está doente." Jonas não perguntou de onde vinha, nem por que estava ali. Apenas abriu a porta, esquentou uma sopa, dividiu o pão, ofereceu uma manta para aquecer, sem perceber. Sua promessa começava a ser cumprida. Dias depois, um trabalhador de passagem apareceu pedindo um canto, e em outro, um idoso procurou apenas companhia e um prato quente. A casa não ficava mais vazia. Alguns ficavam uns dias, outros semanas, mas todos iam embora diferentes. Jonas nunca perguntava muito, só oferecia o que tinha: pão, abrigo e companhia. Passaram-se anos, e um dia uma mulher bateu palmas no portão. Jonas abriu. Ela estava com uma menina de 3 anos e disse:
Essa é Maria. Você não a conhece, mas ela já esteve aqui, na noite mais difícil da minha vida, a noite em que você me deu abrigo. Ela estava na minha barriga. Vim te agradecer por aquela noite. A mulher abraçou Jonas. Conversaram por um tempo. Se despediram e ela chamou a filha para irem embora. Vamos, Maria Isabel. Se essa história tocou o seu coração, se inscreva no canal. Vamos juntos nessa jornada de crescimento e deixe aqui nos comentários: eu creio no silêncio de Deus. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.